Olá, seja bem-vindo a mais uma atualização aqui no canal e hoje eu trago boas notícias, good news para vocês que estão seguindo aqui as atualizações do meu canal sobre a pandemia do coronavírus. Hoje nós estamos passando com mais de 800 mil casos no Brasil e eu vou mostrar os dados para vocês aqui e com mais de 36 mil mortes. Porém, o Brasil registra pelo terceiro dia consecutivo uma queda no número de casos novos registrados do coronavírus e também uma queda na mortalidade apresentada por esse vírus aí, por essa pandemia que causa uma insuficiência respiratória grave. Um sinal de que o isolamento ele está sendo efetivo junto com outros fatores que eu já falei para vocês aqui no nosso canal. A população não ser extremamente idosa e o nosso clima que favorece a morte do vírus de uma forma precoce, ou seja, mais rápido que em outros países. Então isso está, junto com o isolamento social, tem ajudado a conter o número de casos novos e o número de mortes apresentado por esse vírus. Então, como foi orientado aqui pelo Ministério da Saúde, e também o novo pronunciamento aí do presidente para se manter o isolamento social. Isso você não deve estar expondo aquelas pessoas de risco da sua família, colocando crianças junto com adultos, porque as crianças, na sua maioria, elas são assintomáticas e a exposição dessas crianças com o grupo de risco traz com que um aumento do número de casos e os casos graves, e assim as superlotações dos hospitais e das unidades de tratamento intensivo. Então, está faltando locais para pôr nos grandes centros aí onde a epidemia ela se disseminou de uma forma mais voraz, então está faltando muito equipamento para tratar essas pessoas graves. Então, mantenha o isolamento, eu creio que aí é difícil prever, nenhum estatístico consegue prever até que proporção essa pandemia vai chegar, ou qual o número de casos, ou qual o número de mortes que vão ter, porque é difícil, é uma doença viral que se manifesta de uma forma diferente em um país e diferenciado em outros países. Então é difícil prever, mas os pesquisadores aqui do Brasil prevêem mais 2 semanas aí de ascendência depois de um achatamento dessa curva. Porém, mantenha-se o isolamento social, mantenha os cuidados de prevenção que eu tenho falado aqui em todas as atualizações aqui no meu canal. Vamos lá para os números. Deixa eu baixar aqui um número total aí de 801.400 casos registrados do coronavírus. 38.743 mortes registradas até agora, com um total de 172 mil remissões. O John Hopkins, que é esse site aqui, que eu mostro sempre para vocês, ele estimou uma quantidade a mais de 50% de pessoas que não fizeram o diagnóstico. Então, se nós formos seguir essa estatística do John Hopkins, nós estamos já com quase 1.200.000 pessoas contaminadas com o vírus no mundo todo. Estados Unidos está liderando assim essa estatística mundial como o maior epicentro do coronavírus. 164.610 casos registrados do coronavírus. Um total de 3.170 mortes, com um total de 5.900 pessoas com remissão total. A Itália vem logo em segundo, com 101.739 casos registrados, porém é o lugar que registra mais número de mortes pelo coronavírus aí em todo o mundo. Seguido da Espanha, que vem com 94 mil casos, e a China já quase 2 semanas que ela teve um achatamento na curva e ela não registra casos novos na própria China. Então, esses casos que vêm subindo aí, pouquinho, toda semana, são casos que vêm de outros lugares, casos positivos que vêm de outros países. Vamos lá para o nosso querido Brasil. Estamos chegando a um número de 4.661
E eu vou mostrar para vocês, eu consegui entrar aqui no site do Ministério e para mostrar para vocês uma distribuição aqui no Brasil, no número de casos aí registrados no Brasil. Um total de 165 mortes e 127 casos com remissão total da doença. Isso é muito bom, é uma notícia muito boa. Eu vou trazer para vocês aqui, ó. Na sexta-feira nós tivemos um pico de 502 casos novos, tá? Depois foram 3 dias consecutivos de queda, 487, 353 e no domingo registrou 323 casos, na segunda-feira, 323 casos novos registrados. Então, nós estamos vivendo aí essa curva de achatamento e se Deus nos abençoar e as pessoas manterem uma consciência de fazer o isolamento de uma forma correta, nós vamos conseguir vencer essa epidemia de uma forma muito eficiente e eficaz. Graças a Deus, os dados aqui do Ministério da Saúde são 4.579 casos já confirmados, com 159 óbitos. Nós estamos tendo aqui no Brasil uma média de 3,5% de letalidade por essa doença, que é comparado muito baixo em relação a outras doenças que nós temos aqui no Brasil, em comparação também com os acidentes de trânsito, que mata quase 7% do número de acidentados. Então, é um número muito baixo, graças a Deus, é uma letalidade relativamente baixa, porém, nós temos que manter esse isolamento social de uma forma eficaz, porque o grupo de risco é o que estão sofrendo e esses 155, 159 óbitos são os pacientes do grupo de riscos. Então, nós temos aqui a distribuição na nossa geografia. No norte, 254 casos, no nordeste, 790, no centro-oeste, 435 e no sudeste, 2.507 casos. E no sul, 593. Nós vamos ver aqui, ó, na distribuição por estado, no Acre, 42 casos confirmados, Alagoas, 17, no Amapá, 8, Amazonas, 151 com um óbito, Bahia, 176 casos com um óbito, no Ceará, 372 casos confirmados com 5 óbitos, no Distrito Federal, 312 casos confirmados com 1 óbito, no Espírito Santo, 72 casos confirmados, em Goiás, 61 casos confirmados com 1 óbito, no Maranhão, 23 casos confirmados com 1 óbito, no Mato Grosso, 18 casos confirmados, Mato Grosso do Sul, 44 casos confirmados, em Minas Gerais, 261 casos com 1 óbito, no Paraná, 155 casos com 3 óbitos, na Paraíba, 15 casos sem nenhum óbito, no Pará, 21 casos confirmados, no Pernambuco, 78 casos confirmados, no Piauí, 16 casos confirmados, no Rio Grande do Norte, 77, Rio Grande do Sul, 241, no Rio de Janeiro, que também é um dos grandes centros de disseminação da doença, 657 casos com 18 mortos. Em Rondônia, temos 6 casos confirmados, nenhuma morte até agora. Em Roraima, 16 casos. Santa Catarina, 197. Sergipe, 16 casos. E São Paulo, que foi o epicentro da doença, 1.517 casos confirmados, com 113 mortes. Em Tocantins, 10 casos confirmados. Se nós formos numa estatística desde o primeiro dia do aparecimento da doença, que foi dia 26/2 até hoje, nós temos um total de 134 casos confirmados por dia nessa distribuição média. Então, esse foi aí os dados de hoje, a atualização com uma notícia muito boa, graças a Deus, liberada pelo Ministério da Saúde. Então, esse é o conselho, essa é a dica que o Ministério da Saúde e o nosso ministro da Saúde está dando, que é seguir o isolamento social até o controle dessa pandemia. Houve uma grande divergência sobre política e comércio e finanças e nós estamos seguindo aí as orientações do Ministério da Saúde. Porque se a sua família se contaminar, principalmente nas cidades do interior, provavelmente não teremos suporte adequado para todas as pessoas no nosso centro de saúde. Então, a melhor forma é você ficar em casa, se prevenir,
e evitar o contato social. Quando houver necessidade de sair, tomar todas as precauções que eu já falei aqui nos vídeos anteriores, como o uso de máscara, uso de gorro, o uso de luvas, o uso de álcool em gel. Se você não está encontrando aí o álcool em gel, a água com sabão ela é tão eficaz quanto o álcool em gel. E proteja sua família, proteja seus idosos, proteja aquelas pessoas do grupo de risco que você tem dentro da sua casa e juntos nós vamos conseguir passar essa pandemia. Meu muito obrigado.